E a lição dessa semana foi nota 10 de novo, né? Essas lições nossas têm nos ensinado gradativamente cada vez mais. E hoje, meus irmãos, nós vamos observar e estudar sobre algo que tem agido em nossa vida e a gente às vezes não consegue perceber. João capítulo 10. E a mensagem de hoje vai nos servir de alerta, para que a partir de agora a gente possa começar a viver uma vida mais diferente. Amém. João 10, quem achou diz amém. Amém. Versículo 9. João 10, versículo 9. Diz o seguinte: Eu sou a... Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará? Quem diz eu sou? Jesus Cristo disse que é a porta. Ele não era a porta, ele é a porta. E quando Jesus diz eu sou, quando Deus lá no Velho Testamento disse a Moisés, Moisés, vá lá no Egito e diga que eu sou, mandou falar isso, isso e isso. Isso claramente diz que quando Jesus Cristo diz aqui, eu sou a porta, Ele está dizendo que é Deus e que a salvação vem por meio. No versículo 10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Quem é o ladrão? Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então, Jesus Cristo diz que é a porta. E o diabo, quando ele vem, ele bate na porta e entra. Ele arromba, faz de alguma forma, de algum lugar para entrar, mas ele nunca entra pela porta. E essa manhã a gente vai estudar sobre 5 portas que existem na nossa vida. Se a gente tivesse aqui alguma forma de colocar óculos 3D em você, eu queria que a gente estivesse ali imaginando como se a gente estivesse dentro de uma casa. E essa casa tem um grande corredor, e ao lado do corredor tem 5 portas, 5 quartos. Vamos brincar de imaginar agora, vamos? Vamos lá? Vitória? Imagina aí, você está dentro dessa casa. A casa tem uma porta de frente. Você abriu a porta da frente. Só tem um corredor e 5 quartos, com 5 portas fechadas. E essas 5 portas são 5 portas da sua vida. A primeira porta, ela está lá em Mateus 6,33. Vamos lá? Mateus 6,33. A primeira porta é a porta da vida espiritual. Certo? Mateus 6,33. A primeira porta da sua vida é a porta da vida espiritual. E na frente tem Mateus 6,33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Lá, nessa primeira porta, está: buscai, em primeiro lugar, o seu reino. Está lá, Mateus 6,33. Aí você, como é a casa da sua vida, da sua história, você logicamente que tem a chave dessa porta. Você vai, bota a chave, abre a porta desse quarto. E pergunto eu a você: quantas vezes você tem entrado neste quarto? Quantas vezes você tem entrado nessa porta? Essa porta é a vida, sua vida espiritual. Isso quer dizer o seguinte: quantas vezes você tem orado a Deus? Quantas vezes por dia você tem buscado a Deus em oração, no estudo da palavra, na comunhão? Quantas vezes nós temos buscado a Deus?
Então, nossa vida, ela primeiro tem que ser buscado a quem? Buscado a quem? A Deus. Logo cedo da manhã, a gente precisa buscar a quem? A Deus. Todo dia tem que buscar a Deus. É a primeira porta. E na parede de frente da porta, da casa do quarto, tem Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Amém? Amém. Mateus 22, 17 e 37 diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus. Pergunta que eu faço é: estamos amando a Deus mais do que todas as coisas, sim ou não? Responda só a você. Estamos realmente amando e colocando Deus em primeiro lugar? Amando a Deus como Ele tem que ser amado? Adorando a Deus como Ele tem que ser adorado? Lembre-se, qual a primeira porta? Vida espiritual. A segunda parte, Gênesis capítulo 3, a segunda porta, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Primeira porta, vida espiritual. Segunda porta, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém? Amém. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem por entre as árvores. E nessa porta, além de ter Gênesis 3:8, está escrito o nome: vida, família. Como está a sua vida entre você e sua família? Irmão, é o seguinte: eu tenho vivido a minha vida toda com a minha família. Eu me acordo com a minha família, eu almoço com a minha família, vou dormir com a minha família, e assim é todo dia. Deus quer que nós vivamos dessa forma? Não. Uma coisa é viver e outra coisa é estar. Uma coisa é viver e outra coisa é estar. Eu vivo com a minha família ou eu estou com a minha família? Vive. Existe diferença nisso? Sim ou não? Sim. Viver com minha família e estar com minha família? Sim. Certa vez eu conversei com um casal e eu disse para ele que ele precisava tirar tempo para a esposa e a esposa precisava tirar tempo para ficar com ele, só os dois, sem o filho. E ela de bate pronto disse: eu quero, mas ele disse não. E aí dá-se a entender o que é que nós temos tantos casais se acabando, tantos casamentos se acabando, tantas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque as famílias vivem, mas elas não estão. Quando a gente vai para o livro de Jó, os irmãos, como é que os irmãos viviam? Né? Davam festas, um almoçava na casa do outro, um vivia na casa do outro, e é assim que em família nós temos que viver. Às vezes eu me lembro quando eu e meus dois irmãos vivíamos na mesma casa e estávamos ali na mesma casa, morando, meu pai e minha mãe. De repente a gente casa e separa aquele negócio todo. Será que hoje a gente tem a mesma vivência ou nós estamos juntos? É diferente. A família do meu pai é interessante, dos irmãos dele. Só se junta quando alguém morre. Teve uma vez que teve um velório aqui em Garanhuns, veio gente de todo canto. Meu irmão, eu conheci tanto primo. Eu disse: pela graça, onde é que eu arrumei tanto primo? Não sabia que tinha tanta gente assim na família do meu pai. São 15 irmãos. E aí, de todo canto. Mas só se junta quando alguém morre. Isso é viver ou estar? Então a primeira porta é a sua porta da sua vida espiritual. A segunda porta é a porta da sua vida familiar. Dê mais qualidade à sua família.
Procure viver mais tempo com a sua mãe, com o seu pai, com os seus parentes, as pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro do que eu já contei aqui, em 2001. Eu estava em Arapiraca e minha avó ligou para mim: vem para cá que eu quero que você passe o seu aniversário comigo. E assim que eu cheguei, a gente começou a conversar, eu me deitei no colo dela, ela começou a fazer carinho na minha cabeça, a gente começou a tarde todinha. Isso no dia do meu aniversário, no outro dia ela faleceu. A despedida mais linda que eu tive na minha vida. Ela ligou para mim e disse: vem que eu quero passar o seu aniversário comigo. E às vezes, gente, a gente deixa as coisas passarem. Deixa as coisas passarem. Há alguns 2 ou 3 anos atrás, não lembro, a gente foi para a praia com o pessoal da igreja da Massaranduba. E na sexta-noite, no sábado de manhã, a gente fez o culto. Depois, quando a gente estava terminando o culto, o irmão recebeu uma ligação: teu pai morreu. Só que detalhe, ele estava brigado com o pai. Então, irmãos, uma coisa é você viver e outra coisa é você estar. E a pior coisa do mundo é alguém morrer e você não tem mais possibilidade de falar com aquela pessoa. Então dê qualidade às pessoas que estão ao seu redor, dê qualidade à família que você tem. Ah, mas eu não queria estar nessa família, mas parece que Deus te deu, então aceite-a e viva como ela deve ser vivida. Não vivendo, mas estando com ela. Primeira porta da nossa vida qual é? Segunda porta? Vida familiar. Terceira porta, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí você sai da primeira para o segundo quarto, vai para o terceiro quarto. E na porta do quarto está Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Amém. Diz o seguinte, Romanos 12, 2. Que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, com as coisas que habitam nele, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na porta tem Romanos 12, 2. E essa terceira porta do terceiro quarto é a sua vida emocional e sua vida sentimental. Como está a sua vida emocional e sentimental hoje? Será que nós estamos vivendo em turbulência pessoal? Esses dias eu assisti uma reportagem de uma menina, modelo plus. Você já ouviu chamar quem é modelo plus? Sabe sim, né? Blue? Plus size. Plus size. Quem é o modelo plus size? São as gordinhas. E essa gordinha, ela deu uma reportagem que no início da vida dela, ela sempre foi gordinha, sempre toda. E muito bonita, só que gordinha. E aí passava por muitos problemas, né? E tem muitas jovens que passam. Não conseguia namorar. Quando conseguia, namorava um pouco. Obrigado. Quando conseguia, namorava um pouco. As outras amigas magrinhas no padrão, moda. As roupas que elas vestiam, ela não podia vestir. E aí, a vida dela entrou num estado de depressão. Tentou fazer tratamento e aquele negócio todo. E, resultado, ela conheceu essa área aí do modelo plus size. E ela entendeu, vivendo na vida das outras pessoas, que ela precisava se aceitar como ela era. E aí, hoje, ela é modelo, ganha dinheiro e é feliz. Às vezes, gente, a gente não aceita a vida que nós temos. E vem uma turbulência no nosso cérebro e a nossa vida emocional, psicológica fica abalada. Sim ou não? Sim. Então a gente precisa aceitar. Nos aceitar como nós somos. Independentemente do que somos e de quem estamos vivendo. Da maneira que estamos vivendo. Da mesma forma, é a vida sentimental. Certa vez eu estava lá na igreja do Monte Sinai. E teve uma pessoa que disse assim para mim: fique sentado aí na igreja que nunca você vai arrumar uma namorada. Eu disse: é mesmo, né? Eita, eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu vou procurar ou eu fico sentado esperando? E aí,
a pessoa começa a olhar para as irmãs da igreja, né, tal, todo mundo tem namorado, todo mundo casado, eu estou aqui sozinho, solteiro, e agora? O que eu faço? Só que quando a gente é cristão, a gente se baseia a nossa vida na Bíblia, né? Duas coisas a gente precisa fazer. Primeiro, orar. Segunda coisa, pedir. Eu orei e pedi. E, de repentemente, assim, na minha porta, assim, na minha frente, né? Passa mal mesmo. Isso, liga maravilhosa. Aí, tu. Tô de olho. Aí eu trabalhava 2 ruas acima do trabalho dela. E aí quando eu saía do horário de almoço, eu não precisava passar pelo trabalho dela, era uma padaria. Mas eu fazia de tudo, subia por cima para descer. Quando eu passava por lá, ela estava de costas. Embalando pão, bolacha, alguma coisa. Toda vez era assim. Meu Deus do céu, você não tem uma vida diferente não, é? E aí, simples. Eu não precisei me preocupar em agonia, estar correndo atrás de um e de outro e ficando com um e com outro. Não. Eu orei e pedi. E Deus mandou. Eu me lembro também de um irmão, acho que tinha uns 40 anos de idade. Coitado, já estava desesperado, já tinha entregado, já tinha pendurado a chuteira, já não ia casar mais. De repente, Deus mandou uma abençoada lá do Recife. Se casaram, estão casados até hoje. Então, meus irmãos, nossa vida psicológica, emocional, sentimental, ela precisa ser o quê? De acordo com a Bíblia? Renovada. Todo dia. Todo dia. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, não vos conforme com esse século. Certa vez, foi uma pessoa que me disse que se separou do seu casamento cristão e disse assim, tem nada não, agora eu vou arrumar todo tipo de mulher, o que vier eu engulo. Só que esquece de uma coisa, essa pessoa, se fizer isso, deixa de ser cristã. Outra vez eu estava lá na igreja de, não sei se Brejão ou se Bom Conselho, não lembro. E eu me lembro de uma coitada de uma menina jovem e querendo namorar. E aí ela me procurou, a gente começou a conversar. Eu disse, olha, eu tenho medo de você. Se eu sou bicho, isso aí eu tenho medo. Não da forma que você está pensando, mas porque você é sozinha na sua casa como cristã e tem os sentimentos, as vontades do corpo normal, mas procure se firmar em Cristo e Deus vai te mandar uma pessoa de Deus para você. E ela ficou pensando, eu disse, aí de repente chega um primo dela de São Paulo, todo bonitão, cheio de dinheiro, e mandando flores para ela para querer namorar com ela, só que não era cristão. Aí ela se aperreou e disse, e agora? Ele me ajuda. Eu disse, não é esse não. Ela disse, mas ele é bonito. Eu disse, mas não é esse não. Mas ele é cheiroso, mas não é esse não. Ele me mandou flores, mas também não é esse. Aí ela se sustentou a barra. De repente Deus manda outro de São Paulo, um cristão. Se casou e estão casados até hoje. Amém. Então vale a pena esperar? Então nossa vida emocional, sentimental, a gente precisa basear em Cristo e renovar a nossa vida. Não ficar se reclamando. E o texto final diz, experimentar qual seja boa e agradável vontade de Deus. Amém. Então quando a gente espera, a gente experimenta a boa, agradável vontade de Deus. Primeira porta da nossa vida. Vida espiritual. Segunda porta. Vida familiar. Terceira porta. Vida sentimental. Sentimental e emocional. Quarta porta. Terceira, vai para a quarta. Tá lá. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Essa porta é uma das portas práticas, fáceis. 13, 5. Que nós podemos administrar de uma maneira mais prática, só que depende da gente. Hebreus 13, 5. Quem achou diz amém. Amém. Seja a vossa vida sem contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei nunca mais, nunca jamais Abandonarei. te abandonarei.
Essa quarta porta é a quarta porta da sua vida profissional. Ok? Vida profissional. E é uma porta é um quarto muito prático, porque você tem a decisão de fazer aquilo que você quer. Alguma área de alguém, alguma profissão, quando você faz alguma coisa e não faz com vontade, não faz porque gosta, sai bem feito? Não. Então, nossa área profissional, a gente tem a nossa decisão de escolher o que a gente quer, da maneira que a gente gosta de fazer. Só que o texto bíblico está dizendo: contentai-vos com as coisas que temos. Não porque eu estou numa profissão que eu não gosto, que eu vou ficar extasiado ali, pronto, e eu vou ficar gostado, Deus mandou eu ficar parado, não. Teremos que crescer. Mas só que tem um detalhe aqui dentro, quando Deus diz: contentai-vos com as coisas que temos. É porque tem gente que para crescer, pisa nas costas de cima do outro para chegar onde quer. E ele diz: contentai-vos com o que você tem. Meu irmão e minha irmã, se você está numa área profissional na qual você não gosta, converse com Deus e Deus vai tirar. Você desce e vai colocar em uma que você vai gostar. Mas não precisa pisar em ninguém, não precisa passar do limite para chegar onde você quer. Porque Deus ele vai gradativamente te levar a um monte muito alto na sua vida profissional e você vai ter uma vida estável. Mas precisa simplesmente você contentar com aquilo que você tem e sem avalia. Porque muita gente, às vezes, por pensar que vai morrer de fome, começa a trabalhar de sábado. Ou começa a querer ter coisas para crescer na vida. Não, porque se eu começar a ganhar pela corrupção, eu vou crescer. Tem corrupção em empresa, sim ou não? Sim. Tem. Toda e qualquer local tem corrupção. Basta você querer se envolver. Basta você querer se envolver. Primeira porta da nossa vida: Vida espiritual. segunda, Vida familiar. terceira, Vida emocional. emocional. Quarta, Profissional. profissional. Quinta, 2 Coríntios 9, 7. Quinta e última, 2 Coríntios 9, 7. Segundo Coríntios 9, 7. Amém? Amém. Cada um retribua segundo tiver proposto aonde? No coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E a quinta porta da sua vida financeira. Como está a sua vida financeira hoje? Muita gente vai dizer: ih, irmão, tá boa não, tá apertado o negócio. Normal, né? Pelo que a gente está passando no nosso país, normal. Mas será que você está espremendo, ou às vezes até eliminando as necessidades reais da sua vida para pagar custos de coisas que você poderia deixar para lá e você não deixou? Como está a sua vida financeira? Eu estava orando a Deus, conversando com Deus. Eu acho que eu já até falei aqui também, que uma vez eu conversei com um casal e eles chamaram a gente para ir para algum lugar e eu disse que não entrava no nosso orçamento. Aí eles olharam para a gente e disseram: o que é orçamento? Todo casal, toda pessoa, não somente casal, mas toda pessoa que trabalha, que tem o seu valor mensal, precisa de um Orçamento. Isso é necessário e é básico. Por quê? Porque é o seguinte: em uma empresa tem orçamento? Sim. Tem. Na igreja tem orçamento? Sim. Tem. A nossa igreja é uma das igrejas mais importantes e mais organizadas do mundo. Nossa igreja hoje ela vive na área financeira um padrão profissional e um padrão de empresa na vida financeira da nossa igreja. O nosso tesoureiro da associação, ele sabe quanto entra e sabe quanto sai? Sabe.
quando ele recebe os valores que nós doamos, devolvemos a Deus, que ele vai administrar junto com os outros, ele recebeu 10 e ele gasta 20? Não. Ele recebeu 10 e gasta 5, porque 5 ele reserva para outras necessidades. Diz os economistas que nós precisamos apenas gastar 30% da nossa renda. Você sabe o que é 30% da nossa renda? O que é 30% da nossa renda de um salário mínimo? De 900? 300. 300. Certo? 300 e alguma coisa. Da nossa renda, nós temos apenas, e diz os economistas, que R$300 por mês nós devemos gastar. E aí vem as necessidades básicas, que chega aí a quase 50% ou 60%. E o demais é para a gente se organizar, né? Tem a necessidade aqui, acolá, um médico, um remédio, uma coisa e outra. Mas, quanto que nós, como pessoas e família, estamos gastando? Foi. 100%. 200%. Concorda comigo ou não? Sim. Por quê? Porque além do que você recebe, você ainda fica devendo. E vai pagar como? A primeira coisa que faz, gasta logo o dinheiro do dízimo. Não é? Gasta o dinheiro da oferta, porque não vai dar. E ainda fica no vermelho. Ainda fica no vermelho. Então, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte: cada um retribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza e com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Veja que texto lindo. Deus pode, essa palavra pode, ela entra na minha vida e eu fico feliz. Quando diz Deus pode. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda. Quando somos fiéis, quando temos uma vida regrada à obediência ao nosso Deus, quando a nossa vida financeira está certinha, o que é que Deus faz com a gente? Faz com que a gente superabundar em tudo. Na graça, no dinheiro, na felicidade, em tudo. Faz a gente crescer, faz a gente prosperar. Então, meus irmãos, depois de termos visto 5 portas da nossa vida, qual a primeira? Vida espiritual. Segunda? Vida familiar. Terceira? Vida Sentimental e emocional. Quarta? Quinta? Vida Pronto. financeira. Temos que trabalhar na nossa vida nessas 5 bases, nessas 5 portas. Não dá brecha para o inimigo entrar. Sabe por quê? Lucas 21:36. Lucas 21:36. Já certo, é já vai botar. Amém? Amém. Queremos e podemos, temos que fazer. Lucas 21:36. Vigiai a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder. E estáis o quê? De pé na presença do Filho do Homem. Vigiai e orai. E o último texto de hoje, 1 Pedro capítulo 5, lá perto de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 8, amém? Sede, sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém vai demorar.
Resistir de que forma? Na fé. Firmes na fé, certos que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada Pelo no mundo. mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos séculos. Amém. Vigiai, porque o diabo está em nosso. Essa semana eu estava conversando com uma mulher. Dessas 5 portas da nossa vida, dessas 5 áreas da nossa vida, eu quero que você faça dê uma olhada nessas 5 portas da sua vida. E nessas 5 portas, eu quero que você coloque de 0 a 10. Como está o nível? Primeira porta, segunda porta, terceira porta, quarta porta e quinta porta. Como está o nível de 0 a 10? Entre você e Deus, como está o nível? 0 a 10. Como está o nível entre você e sua família? De 0 a 10. Isso aí. Na sua vida emocional, sentimental, de 0 a 10. Na sua vida profissional, de 0 a 10, como está? Na sua vida financeira, de 0 a 10, como está? O certo é que nós estejamos tudo no patamar de 10. Mas em cada um como estamos? Do jeito que estamos, da forma que estamos. Lógico que todos nós precisamos melhorar. E como melhorar? Podemos melhorar e chegar no 10 sim ou não? Sim. Sim. Mas eu até ontem conversando com o Norberto. Esse texto bíblico diz o seguinte: o diabo está ao nosso Derredor. redor. Ele quer que as 5 partes da nossa vida, as 5 portas da nossa vida, tenham brechas, para que ele possa entrar. E depois que ele entrar, tchau, faz morar. Precisamos, irmãos, sempre manter essas portas fechadas. Vigiar a todo tempo, estar ali seguro aos pés de Jesus Cristo. Interessante que eu comecei o texto dizendo que Jesus Cristo, eu sou a porta. Para que eu mantenha as outras 4 portas trancafiadas, organizadas e o meu quarto limpo, eu preciso estar dependendo da primeira. Então, qual a sua decisão essa manhã? Manter suas portas organizadas, os quartos fechados, organizados, limpos. Para que se não tiver a 10% ou a 10% como nós queremos, pedir força a Deus, como a gente está estudando sobre a justiça imputada. E aí Deus vai nos elevar a esse 10 que a gente está precisando. Qual a sua decisão essa manhã? Se sua decisão for estar no nível máximo em 10, mesmo sabendo que o diabo está ao nosso redor a nos destruir, não ficar de pé. Eu quero pedir para maravilhoso Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa distância espiritual entre nós e a nossa salvação talvez esteja longe. Talvez, Senhor Deus, nas 5 áreas da nossa vida, nas 5 portas, nós temos, Senhor Deus, falhado em algumas, ou uma, em outra, uma ou outra. Mas, Senhor Deus, durante essa nossa jornada cristã nessa terra, às vezes, Senhor Deus, o diabo tem entrado em nossa vida, Senhor Deus, e tem visto as portas da nossa vida com brechas, e tem às vezes entrado e tem feito algumas coisas que nós não queríamos que ele fizesse. Mas, Senhor Deus, nos ajuda a estarmos todo dia de joelhos diante da Tua presença, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Para que, Senhor Deus, o Senhor esteja à frente de todas essas portas, nos ajudando, Senhor Deus, nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Senhor, existem coisas em nossas vidas, Senhor Deus, que só o Senhor pode fazer. E nessa manhã, Senhor Deus, eu quero clamar, assim, junto com meus irmãos, por aquela área de nossa vida, Senhor Deus, que nós não conseguimos administrar. Por aquela área, Senhor Deus, de nossa vida que nós não temos poder. Por aquela área, Senhor Deus, da nossa vida que a gente não tem controle. Nós queremos, Senhor Deus, depositar em Tuas mãos o controle das nossas portas e o controle das nossas vidas.
para que, Senhor Deus, nós possamos olhar para o nosso Salvador e dizer, Senhor Deus, por mais que Canaã esteja longe, mas mesmo cansados, nós estamos vivendo contigo. Nos ajuda, Senhor Deus, nos apoia, dá-nos força a continuar nessa jornada. Mesmo, Senhor Deus, que olhemos para os nossos lados e tudo, Senhor Deus, venha a nos desanimar. Às vezes, Senhor Deus, a gente tem olhado para o nosso próximo, a gente tem olhado para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para o nosso país, para os nossos governantes, Senhor Deus, e tudo, Senhor Deus, vem a nos desanimar. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então nos ajuda, Senhor Deus, nos anima, dá-nos força para continuar a jornada rumo a Canaã celestial. Perdoa os nossos pecados, nos leve em paz para os nossos lares, com a companhia dos teus santos anjos, e a certeza que tivemos juntos do nosso Deus eu sou essa manhã, e vamos continuar para todo sempre. Perdoa os nossos pecados e louvamos o nome de Jesus.